Oi gente, finalmente trazendo esse vídeo para vocês, explicando todos os detalhes da nossa quebra, né, do motor da Kombi lá na Argentina. Pra gente aí finalizar de vez esse assunto, respondendo todas as dúvidas de todo mundo. Pois é, gente, trancou o motor da Kombi. Vamos lá então. Como eu quero que esse seja um vídeo prático, eu separei em 5 tópicos das maiores dúvidas que as pessoas sempre conversaram com a gente e que talvez vai ajudar você aí se você tem uma combinha e ficou com medo da sua Kombi quebrar também. Em primeiro lugar, o que aconteceu? A Kombi quebrou, nós estávamos na Argentina, no meio do deserto entre El Calafate e El Chaltén. São 200 quilômetros de uma cidade para outra. A nossa Kombi quebrou bem no meio, né, entre uma cidade e outra, então 100 quilômetros de distância. E o que quebrou na Kombi foi o motor. A Kombi já estava dando sinais antes, já desde Rio Galegos, antes de chegar no Ushuaia, e depois ela tava tipo meio que falhando, sabe? A gente até parou numa oficina para dar uma olhadinha em alguma coisa, foi trocado algumas coisas, mexido até na bomba de gasolina, mas não era nada disso, era o motor já que tava dando sinais, mas a gente, né, não fazia ideia. Seguimos viagem, fomos até o Ushuaia, e daí depois, na hora que a gente já estava, né, fazendo a travessia de El Calafate para El Chaltén, a Kombi quebrou, né, no meio da roda. Eu tô nervosa, provavelmente o celular tá tremendo. A Kombi quebrou no meio da estrada e ela desligou, não sabemos o que aconteceu. Ela já vinha com algumas coisas que a gente tava arrumando, né, então... E a gente ficou no meio do deserto e andamos 100 quilômetros, então não tem nada, tipo assim, deserto eu digo porque não tem casas, né, rodovia, asfalto, tudo, só que não tem casas. E falando com ele, e é um momento realmente que a gente fica nervoso, porque tu não sabe o que vai acontecer, né? E o guincho acabou de parar ali. Então, assim, na viagem toda a gente não passou por nenhum guincho. O que quebrou? Quebrou foi o virabrequinho, essa peça aí, ó. Que é a peça fundamental do motor, né? Pra ele poder acontecer, girar. E muito difícil de encontrar as peças da Kombi lá. Então é assim, é aquela coisa, né, gente? Não tem como você adivinhar o que vai dar certo, o que vai dar errado numa viagem, mas a gente tem que estar preparado para isso. Tem alguns stories que eu separei para passar para vocês de quando quebrou e do que a gente estava passando lá, porque eu acho que assim vai ficar mais interessante esse vídeo. A gente está baixando o motor da Kombi porque não teve jeito, não foi as válvulas, que era o que tinha sido mexido antes, não foi. Então vamos baixar a Kombi. Essa é a oficina que a gente tá. Um lugar bem estruturado. A gente dormiu ali fora. E provavelmente, hoje é sexta-feira, provavelmente vamos passar o final de semana aí. Aqui, né? Aqui tem um caminhão, ali tá a Kombi. Daí a gente tá hospedado aqui nesse hotel. Não sei qual é o real motivo. Não consigo saber qual é o real motivo. E nós fechamos, hoje é dia 18, né? Então nós fechamos 40 dias quebrados. 40 dias. Tá aí o nosso motorzinho. E lá vem a Kombi sendo empurrada. Então, como vocês puderam ver, a gente consertou a Kombi depois de 50 dias na oficina. Sim, 50 dias. Foi muito tempo, a gente já tava super cansado de estar lá e sem previsão, sabe, do que fazer. Mas depois que consertaram, a gente saiu, conhecemos ainda o Chaltén e seguimos viagem. Mas depois de dar 1000 km mais ou menos, ou mais de 1000, nem lembro mais, ela começou a dar muito barulho e a gente foi para outra oficina novamente. Essa oficina que a gente foi era uma oficina lá em Comodoro Rivadavia, uma cidade grande que a gente atravessou pra lá porque a gente viu no iOverlander que tinha um cara que era especialista em Volkswagen. E sim, ele pegou o nosso motor e abriu e disse assim, ó, boa sorte até o Brasil, tipo assim. Ele arrumou alguma coisa lá, que foi as peças, tipo, não abriu a mesma parte que o cara abriu o motor todo. Então ele abriu só a parte do cabeçote, se eu não me engano. E ele arrumou ali as peças de válvulas e daí a gente seguiu até o Brasil. A verdade é que a gente só chegou no Brasil porque Deus quis, sabe? Porque quando a gente chegou aqui e o nosso mecânico aqui de Santa Catarina abriu pra gente o motor,
ele falou assim, ó, vocês só chegaram por Deus, porque não existe possibilidade de o motor ligar desse jeito que ele tá feito. Então assim, deu tudo certo, né, nós chegamos e tudo mais, e algo que sempre perguntam pra gente é os gastos. Sim, gente, a gente gastou um monte lá, tava previsto, mas é aquela coisa, né, a gente não queria gastar com isso. A gente gastou em torno aí de uns 5 mil reais lá, pelas minhas contas, porque sinceramente, eu parei de anotar na hora que a coisa começou a ficar ruim. Mas eu olhei os nossos extratos lá daquela época e foi em média aí uns 5 mil reais e poderia ter sido muito mais, mas o cara lá da oficina não quis cobrar porque eu acho que ele ficou enrolando muito tempo a gente e sei lá, deve ter pesado a consciência dele. Então é isso, né, gente? Vamos encerrar esse assunto. Chega de falar aí de quebra de Kombi, etc, porque assim, ó, a viagem foi demais, a gente sonha com o momento de poder fazer de outra forma novamente, com um carro maior, enfim, né? Porque a Kombinha, ela é maravilhosa, mas gente, carro sem banheiro é muito ruim, isso é uma das coisas que a gente gostaria de mudar. E falando nisso, fiquem ligados no próximo vídeo, porque é exatamente isso que eu vou fazer. O tour pela Kombi, o que a gente mudaria? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí pra gente e nós nos vemos no próximo.